sei se vocês estão prontos, mas bora! Congonhas, meus amigos, e daqui de Congonhas a gente vai pra Guarulhos. E lá a gente espera uma vida inteira. Agora são 7 da noite. Uma coisa de viajar sozinha é isso aqui. Malas, eu queria ir no banheiro, mas aí eu tenho 2 malas de 23, uma de mão, mais a bolsa. Mas viajar é difícil, assim, eu tô com bastante dor de estômago, porque foi um dia muito intenso, de fortes emoções, eu chorei muito. Fazia 1 ano e meio que eu tava no Brasil, então não sei como vocês são ligados com a família de vocês, mas eu sinto muito toda vez que eu vou viajar. Todas as vezes foi um show do horror. E dessa vez não foi diferente, foi pior, eu acho. Eu ainda tô me recuperando. Ó, ver se meu ônibus tá vindo. Eu tô pegando esse ônibus, vou até deixar o link pra vocês. É tipo Airport Bus. Ó, gente, eu já não sei mais falar inglês. Meu Deus, tô nervosa. Em Guarulhos, e o que acontece? Que o meu voo atrasou. Ele era 1h30 da manhã e agora vai ser 2h15 da manhã. Vim aqui me esconder porque eu ainda não posso entregar minhas malas pro check-in. E é isso. Mas quando a gente viaja, é tanta aprendizagem. Vou contar que eu tava esperando minha mala lá em Congonhas pra vir aqui pra Guarulhos e tinha um senhor, meu conterrâneo. E eu contei pra ele que tinha sido um dia difícil, né? Eu já me abri o coração pro senhor, falei que era difícil porque eu tava indo pra Tailândia e é muito difícil dar tchau pros meus pais, como eu tava falando pra vocês no vídeo antes. E ele me falou assim, eu fui dar tchau pra ele, né? Porque as minhas malas chegaram e ele falou assim, só lembre-se de sorrir sempre, porque as coisas acontecem, coisas boas acontecem para aqueles que sorriem. Fiz a mais fofa, muito de ônibus pra cá, tipo 1 hora. E eu só parei no terminal errado, parei no terminal 3, esse aqui é o 2. Eu sempre faço essas coisas, né, gente? Pra quem não me conhece. Agora eu vou trabalhar um pouco no meu computador, vou postar uns vídeos nas minhas redes sociais, que eu não postei nada. Essa semana eu tava off, querendo aproveitar minha família. E agora no voo, nossa, eu fiquei muito reflexiva, fiquei escrevendo. Não tô com vontade de fazer nada, na realidade, porque eu chorei tanto. Eu não sei vocês, mas viajar me dá muita fome. E eu tinha minha bolsa cheia de snacks, como vocês podem ver, eu fui comendo ao longo do tempo. E eu trouxe pra vocês essa marca que se chama Plant Lab, que são meus parceiros. E eu tava comendo agora aquele Crunch Orbs, que são aquelas bolinhas crocantes que você pode comer com iogurte, com leite, ou assim como eu tava comendo como snack. Esse sabor de chocolate é muito bom. E aproveita meu cupom Camila Grando pra testar essas delícias saudáveis, veganas e uma marca super clean, que eu consumo há muitos anos. Toda descabelada. Nem começou ainda, agora eu tô aqui na fila pra despachar as malas. Bastante gente. Mas fiquei em paz, trabalhei bastante. Fiquei lá no café das 9 até agora, até as 10h40. Meu voo é só 2 da manhã, né, gente? Então, vamos lá. Aeroporto largado às traças. Consegui. Depois de acho que foi 2 horas no check-in, fui ver agora a hora meia-noite, então assim, tomar uma água, que jogaram minha água fora, eu vou ter que comprar uma água superfaturada do aeroporto. Isso aqui tem cara de quando a gente tá num shopping e fecha, sei lá, tá um clima muito bizarro aqui. Juro, tá muito estranho. O aeroporto todo fechado. Aqui tem uma pessoa dormindo. Espero que não tenha acordado.
Esse era o primeiro voo saindo de Guarulhos até Addis Abeba, na África. Então ele é um voo demorado, um voo de 12 horas, assim. Eu viajo sempre assim, com máscara, capuz, fone de ouvido, não fale comigo. E aí veio a primeira refeição vegana, só que não era 100% vegana e não era lá muito gostosa, pra eu falar a verdade pra vocês. Tava viajando de Etiópia, que já é uma companhia aérea mais econômica. Então assim, veio um bolinho estranho, veio biscoito de água e sal que não é vegano, tinha cream cheese que não é vegano, uma manteiga que não é vegana. E o tomate, a salada tava azeda, sabe quando tá passado? E a comida era um pouco apimentada pra comida de quem sai do Brasil, assim, achei um pouco apimentada. Era como se fosse um bolinho de quinoa, arroz e vários pimentões, assim, é uma coisa que realmente eu peguei pra passar meu tempo, porque realmente, assim, não tava funcionando a TV. Não me incomodou porque eu tava tomando remédio pra dormir, então eu ia capotar a viagem toda. Já a segunda refeição já foi bem mais saborosa, tinha hummus, acredita? Frutas, que não estavam, assim, azedas, e a mesma comida que tinha de janta, ou se aquilo foi almoço, café da manhã, não lembro. Pra meus amigos, tava fazendo um lanchinho, nossa, me desligou. Eu não gravei quase nada do voo, gravei a comida, mas assim, eu tomei um Dramin, que eu geralmente tomo pra dormir, pra não ficar enjoada, né, porque, o avião também tem cheiro de comida, e começa a ficar meio... E aí, tomei também outro remédio que eu tomo pra dormir, que a minha médica passou, tem prescrição. Depois de algumas horas, pra não misturar muito, assim, mas assim, foi um capote. Como eu ficava fico na janela, eu sou do time janela, você me conta nos comentários. Janela, 100% janela. E aí, cara, eu precisava ir no banheiro uma hora e a galera não ia, aí eu dormia de novo, acordava, foi bem cansativo o voo, porque eu precisava ir no banheiro, consegui uma vez só no voo de 10 horas. Agora é 8h30 da noite e meu voo sai daqui 11h30. Na África, a gente vai fazer um tour pra quem nunca veio pra África, pra Addis Ababa, não sei como fala. Tá bem quente. E comi agora uns snacks que eu tinha na bolsa, mas eu quero muito tomar um café gostoso. Comer minha proteína da Point Lab que eu trouxe na bolsa. Que a gente tá cheia assim. Agora a gente tem cupom ainda dela, meu cupom é Camila Granda, eu misturo ela na água, vou pedir ali num café, vamos ver quanto vai ser que eles vão me cobrar de água quente, mas vamos fazer um tour também pelo aeroporto. Tá bem bonito o aeroporto aqui. A Ethiopian Airlines me decepciona cada vez mais que eu vou com eles. Eu vou mesmo pelo custo-benefício, mas assim, a comida tava muito ruim. Conheço muito bem aqui o aeroporto da Etiópia, vim fazer um tour, mas eu já sei que essa aqui é uma lojinha bem simples, que tem umas coisas mais baratinhas. Aí tem tipo biscoito, tem chá, bem que nem no Brasil, olha, tem óleo. E uma coisa que eu comecei a querer ligar é isso aqui, ó. Gente, isso aqui é meu negocinho favorito de comer. E tem aqui. Mas não tem os preços, né? Então, eu acho que a água é $2. Nós vamos descobrir. Um chocolate de Dubai. Milka. Essa é uma loja mais simplesinha, ó. Tem umas roupas locais. Vamos ver o que é isso. Parece que é mel, ó, $30, um potão de mel. Uns biscoito natural também, tipo, biscoito de vó, $10. Amendoim parece, não, acho que é tipo semente de soja, eu acho. For me it's better because it's cheaper because you know the other day. Bem grandão o aeroporto, tem bastante ar, ó, ventilador e tal. Café, aqui tem um café com comidinhas naturais, esse aqui. Depois tem ali um outro que é um restaurante, tem muito, ó, ele é gigantão, assim. Quer dizer, tem dois lados. Esse aqui acaba lá no fundo, não é assim lá, muito grande. E a gente vai dar uma volta pra ter uma lojinha de produtos locais, tipo couro, sabe? De bolsas. Aqui achei bem bonito, assim, observar. Olha que bolsa interessante, eu não compraria, né, porque é de couro, mas eu achei bem bonita. Chinelinhos também feitos de miçanga. Chaveirinho de chinelo. Deve ser alguma coisa bem local daqui. Eu achei bonitinho o chinelinho. Os cintos, então, $29. A intenção agora, antes do voo, é ficar o mais cansada possível. Caminhar, tô caminhando com a minha mala. O ruim de viajar sozinha é isso, né? Carregar a mala, mas a minha mala de mão tá bem vazia. Pra gastar toda a energia que eu não tenho pra poder viajar, né? Sem tanta dor nas costas e ficar sentada, mas agora eu acho que é 8 horas e aí eu tomo um remedinho e passo voando, se Deus quiser. Uma coisa pra experimentar. Isso aqui é da Tailândia, olha. É tipo um salgadinho, $5, tem mexicano, sementes. Tem vários, ó, de $17, 26, depende do tipo do café.
Eu quero levar pro Brasil quando eu voltar, né? Agora eu tô só indo, então... Eu lembro que eu comprei um que não foi muito... Não fez muito sucesso lá em casa. Porque o café do Brasil é muito bom também, né? Chocolatinhos, 14, os perfumes aqui pra vocês, ó. E aí eu vou passando e vocês vão olhando o que interessa, o preço. Nossa, que fedor. Aqui tem os da Burberry, ó. $100, 134. Da Boss. A gente pode comparar depois e ver qual que é o preço normal aí no Brasil, se vale a pena. Ó, vamos pegar um aqui, ó. Vou colocar o preço na tela, tá? O da Carolina Herrera, esse Bad Boy, vamos ver. Tá 144 e 157. Aí a gente vê... Olha, eu vou querer comprar na Tailândia, né? Porque aqui eu também nem espaço tenho, mas a gente pode só comparar um... Eu gosto de usar aqueles body splash. Vamos ver o valor aqui. Vamos ver na Tailândia se eu vou me arrepender ou não dessa compra. Aqui tá $27 esse body mist aqui. Vamos ver aqui, vou comprar lá. E aí a gente vai ver se... Mas acho que lá é barato também. Aquele mercadinho que eu comprei água, esse aqui, ó. É Eden Supermarket, tipo um mercadinho. Acho que vale mais a pena do que comprar água num café. Fica aí a dica. Ah, é Pizza Hut. Eu falei outra coisa, eu acho. Ai, gente, o que eu queria era ser rica e comprar uma massagem. Vamos ver quanto é o preço só. $17,60, 30, 2 horas. 15 minutos, $17. Dá pra pensar. Pra pensar não, gente, eu sou pão dura. Tô indo pra Tailândia e lá eu vou pagar, vou botar o preço aqui na tela do valor da massagem pra vocês. Aqui tá $17, lá vai tá quanto? Tipo assim, acho que não vai rolar. Ah, eu estou nesse café mais humilde aqui, porque daí eu fico sozinha, tem menos pessoas. Aqui, ó, vou usar. Eu vim aqui nesse café e eles ficaram me forçando a querer comer, né? Mas eu geralmente não tô afim. E aí eu pedi um café americano, que eu não poderia, né, por causa do meu estômago, mas a gente tá viajando, isso não conta. E vou querer uma água quente, uma água quente pra tomar com minha proteína. E aí é isso. Eu vou comer agora, tem uma maçã na bolsa também, né, a maçã aqui, eu já comprei maçã aqui nesse lugar. Acho que eu paguei, sei lá, uns $5. E nada como simplesmente ser uma pessoa preparada, né, meus amigos? Eu trouxe vários sachês de proteína, principalmente para trazer aqui pra Tailândia também. Mas óbvio que esses meus são da Plant Lab, de sabor de chocolate. E aí, no café, eu comprei uma água normal e eu pedi pra ela aquecer. Aí ela aqueceu, me trouxe num copo. E aí, então, eu pude dissolver a proteína. E, gente, é um lanchinho super prático e leve pra quando a gente tá viajando, às vezes meio enjoado, mas precisa também comer um pouco de proteína, não é mesmo? E aí me conta se vocês gostaram dessa dica. Também aproveita, na descrição desse vídeo eu tô deixando o meu link, que leva direto pro site da Plant Lab também. Tem 10% de desconto pra você conhecer os produtos. Eu já vou te dizer, a de chocolate e a de cookies são minhas favoritas e o Crunch Oreo também. Então confere na descrição. A alegria de uma pessoa que voa por muitas horas é saber que o banco do lado tá vazio, e nesse caso o banco do meio. Gente, a refeição, a primeira que veio foi uma salada super fresh, bem gostosinha, biscoito de água e sal e uma massa com molho de tomate. Nada de misterioso, mas assim, seguimos na nota média baixa. E no copo eu tava tomando minhas vitaminas que misturo na água pra dar um up de energia. E aí tinha manteiga, um pãozinho, que aí é muito carboidrato e pouca proteína para um vegetariano, né? Faltou. Pra variar, adivinha, uma televisão que não funciona no voo, foi difícil. E de café da manhã eu adorei, tinha batata cozida e frita, eu não comi, mas tinha espinafre salteado com cogumelo. E aí eu recheei o pão e fiz tipo um sanduichinho. E aí eu adorei. Também a manteiga e a geleia. Ah, eu acabei comendo, acho que a geleia com pão também. Eu acabei comendo, porque, gente, o que a gente faz no voo, né? Se a gente não come. A gente chegou. Largada às traças.
Eu aluguei um apartamento num condomínio aqui, um Airbnb, e a dona disse que eu podia chegar antes. Aí agora são 2 da tarde e eu mandei mensagem pra ela, era pra chegar às 3, né? Mas eu avisei ela que tava chegando, cadê a moça? E aí tem tipo, do lobby, tem tipo lobby A, B, C, D, eu tô no lobby S. Tá muito calor que eu não tô conseguindo respirar. Chega a tá tom. É tipo um bafo, assim, um mormaço. Meu Deus do céu, e cadê a moça? O bom é que eu tô na Tailândia, né? Mas que eu queria tomar um banho e achar a moça. Deixa eu ver até se ela não me respondeu. Aí eu vou fazer um tour pra vocês e vou mostrar um pouco do que é a cidade hoje. Consegui entrar em contato com a dona. E ela disse que é no 9º andar. Veio uma senhora tailandesa falar comigo. Não é pra cá. E ela me disse que falou em tailandês. E ela me disse, aí eu pedi pra ela escrever no WhatsApp. Eu escrevi o 9, que é o andar, e o número do apartamento. Então vou procurar agora. Bem bonitinho até agora. Bom, primeira impressão aqui é meio escuro, tá rasgado aqui, mas tá bonitinho. Tem que ligar um incenso também pra dar um cheiro. O ruim é que não tem janela, né? A janela é aqui, então aí aqui a porta é transparente, daí tem já meu quarto, uma mesinha, espelhinho bonitinho, lugar bom pra botar as roupas. Quero ver se tem toalha de banho, que eu não trouxe, mas eu posso comprar também, porque a gente tá na Tailândia e tudo é barato. Acho que não tem. Ai, aqui tem uma sacada. Uau! Aqui tem então um quarto. Nossa, que vista. Ai, dá pra ver o rio lá no fundo. Dá pra atravessar. Ó, eu acho que eu morava lá daquele lado. Ou desse. Agora já não sei mais. Ou lá, também não sei. Olha que diazão. Gente, tá muito quente. Enfim, olha, tá bem espaçoso. Tem aqui uma colchinha. Não tem toalha de banho, eu acho. É isso que eu quero pra tomar banho agora. Não vai ter, eu acho. Vamos ver se tem aqui. Não sei o que é isso. Não, umas velhinhas. Ai, aqui tem um banheiro, ó. Nossa, que banheirão bem grande. Acho que a gente vai sair também pra fazer um tour e comprar uma toalha de banho. E cozinha. Nossa, daí tem a sacada aqui, ó. Ah, esse fogão era que nem eu tinha da outra vez. Bem iluminado aqui, sim. Gostei. Pratinhos. Máquina de lavar. Perfeito. Vamos ver se tem alguma coisa pra tomar. Provavelmente não. Não, zero. Mas eu tenho água. Ai, esse foi o tour no quarto. Eu vou só colocar uns shorts, porque eu tô imunda. Eu preciso tomar banho. Ou eu acho que vou tomar banho e vou me secar com essa camiseta. Fica aí a dica, meninos. Vou me secar com essa camiseta mesmo, só pra me refrescar e depois, aí, quando eu dar uma vou desfazer as malas. Gente, eu tenho agonia de ficar com as malas. Eu sei que tem gente que aguenta semanas, mas pra mim, respirar é tipo... Eu vou fazer um chimarrão pra dar uma aliviada no meu estômago e... Nossa, já liguei o ar, já virou outra coisa. Tá, que eu descobri que eu vim aqui no andar, no último andar, pra ver se era aqui que tinha academia e que muito me interessa, né? E a piscina. Tá um clima que parece que vai chover, mas à vista é surreal. Vou mostrar pra vocês. Olha isto. É tipo 4 e pouco da tarde. Parece que eu tô vivendo um dia em 75 dias, mas olha só a vista. Aqui é uma área tipo comum, assim, do prédio, que dá pra ficar aqui, lendo um livrinho, relaxando. Lá tem um rio, tem trânsito. Dá pra ver um templo lá no fundo. Aqui, ó, eles usam esses barquinhos como transporte também. Que eu fui falar com o meu amigo que mora aqui na Tailândia, avisando que eu cheguei, e ele me falou: amiga, compra tudo que você precisa no mercado por aplicativo. Eu fiquei, gente, porque aqui não tem nada. E eu morando muito tempo em Farroupilha, eu não lembrava que eu podia comprar tudo pelo aplicativo, né, do mercado. Então eu vou mostrar pra vocês minhas comprinhas e quanto deu, né. Mas eu já lembrei que eu já esqueci de muita coisa. Mas enfim, papel higiênico. Ai, comprei um Downy, porque pra lavar roupa aqui o Downy eu acho barato. Papel higiênico, Downy. Uma caneca, a gente não tem caneca aqui no Airbnb. Vocês acreditam? Comprei um
detergente pra lavar roupa. Ai, eu não acredito, eu comprei esponja e esqueci o detergente de toalha branca, né? Porque, gente, branco suja. Tá, mas ela é ok. Não comprei toalha de rosto ainda porque eu quero umas lojinhas mais baratas. Mas vou tomar banho com ela sem lavar, né? Porque assim, entre estar suja e não estar. Aí comprei também uma caixa de ovo com 30 ovos. 1 litro de água de 6 litros. E eu fiz uma boa de uma compra. Gente, aqui tem mais coisa. Ai, morango congelado. Nossa, se saiu caro. Eu sei que essa marca é cara. Eu tinha pedido uma outra marca, mas não tinha. Tofu firme, gente, bem-vindo. Ah, ele botou 2 morangos, por isso que saiu caro. Tofu firme, que eu amo. E não tem farroupilha. Leite de amêndoas, sem calorias, tipo sem açúcar. E o meu iogurte favorito de coco vegano, que eu já vou botar na geladeira porque ele vai estragar. Então, vou colocar o total dessa compra aqui pra vocês terem uma ideia de quanto que eu gastei. E também me dei o mimo de comprar uma comida no meu restaurante vegano favorito. Ai, gente, chegar aqui agora, nessa época da minha vida, é assim, é aproveitar, né? Ai, eu não mostrei a piscina. Gente, eu vim pra Tailândia pra tomar banho de sol. A piscina do meu condomínio tá vazia. Full Plant Power. Aqui tem tempê. Gente, tempê é uma delícia. Peguei um burrito vegano. Nossa, tá quentinho. Isso aqui saiu caro, com certeza vai dar bem caro. Aqui tem um molhinho também. Vai sair caro, então não se assustem, mas é esse restaurante vegano super faturado. Aí como eu ia comprar, eu não posso pedir delivery, porque daí eu começo a pedir muita coisa, não sei como é que vocês são. Aí veio um docinho, olha, one small snack, one happiest moment. Ai, me deram um mimo. E aí eu peguei um suco verde, que eu vou tomar hoje, e peguei um smoothie. Olha, me deu água na boca. Lembrando dos meus tempos aqui da Tailândia. Olha isto aqui. Eu vou tomar de café da manhã amanhã porque eu sou forte. Mas eu vou tomar um sucão verde, inclusive agora, porque assim, preciso dar uma energizada, organizar isso aqui, tomar banho e o que eu vou fazer? Encontrar com o meu amor, com o meu amigo. E eu consegui organizar a casa e eu não sei de onde eu tô tirando energia. E eu vou tomar banho. Vou. A revelação dessa mala. E eu não quero fazer sozinha. Eu não faço ideia do que tem dentro dessa mala. Eu enchi ela, tá cheia de coisas minhas de quando eu morava aqui na Tailândia há 2 anos atrás. Eu tomo meu café da manhã, vamos bater um papo aqui. Ontem à noite eu já saí encontrar meu amigo e ainda bem que eu fui lá porque o aplicativo aqui Grab e tem um Bolt também, e esses dois são ótimos para transporte e para delivery de mercado, de comida. É o mesmo preço do mercado, não tem delivery, geralmente se você faz uma compra boa. E é isso, assim, eles são ótimos. Outra dica também que eu tava pensando, que pra quem entra, que pra quem vem do Brasil pra cá, a gente precisa ter o certificado da febre da vacina amarela. A entrada é meio estranho, assim, você vai passar, antes de chegar na fila da imigração, vai ter ali um cantinho que vai estar escrito Quarantine, Health System, Health Check-in, Health, alguma coisa assim, e você tem que ir ali. Não vai ter muita gente, vai ser meio estranho, mas é ali mesmo. E ali você entrega o certificado e tem que ter também, preencher um formulário, que desde maio, eu também não sabia, descobri isso no aeroporto do Brasil, que desde maio do ano passado a Tailândia exige preencher esse formulário antes de chegar, 72 horas antes você preenche. Então você tá no aeroporto vindo, já preenche, vai ser recebendo seu e-mail QR Code. Chegando lá você nem precisa apresentar, você só precisa ter porque eles já vão achar lá no sistema. Então são essas as dicas que eu dou pra quem quiser vir aqui pra Tailândia. E mais dicas de lugares, vai ter mais vlogs por aqui mostrando isso. Mas hoje temos um dia muito busy, porque eu quero ir no banco, resolver a situação porque minha conta tá bloqueada, porque eu tava no Brasil, e ver meu SIM card, porque eu tô sem número, e fazer comprinhas pra casa. Então a gente vai fazer um tour aqui pelo bairro. Gente, tem muita galinha, né? Eu sempre brinco que aqui eu moro na região da favela, mas não é favela. Mas eu sempre brinco porque é uma região um pouco mais pra cá, na linha do metrô. É uma região central, mas é que aqui tem tipo uma favelinha, assim. E eu amo essa região. Toda vez que eu moro aqui, eu sempre moro com essa vista. É impressionante. Eu escolhi pelo Airbnb mesmo, não sabia. E a vista dá pra favela. Brincadeira, não é a favela, mas assim, tem um monte de casinha. Eu acho que a galera invadiu essa área.
Então realmente tem um monte de galinha, tem um monte de criança brincando, um monte de moto passando, uma loucura. E eu adoro essa vista, pra mim parece que eu tô num bairro, que eu não tô, tipo, no meio do vucu-vucu da cidade. Fuso horário batendo, né? Eu acordei no meio da noite, fiquei acordada umas 2 horas, mas estamos aí, né? A vida é assim. E uma coisa engraçada é que eu entendo um pouco de tailandês, que eu tinha feito aula. E aí o meu taxista falava pro cara da segurança, ele falava Mairu, Mairu, que é não entende. Então ele tava falando que eu não entendi o que ele queria dizer. E eu também entendendo, mas eu fiquei quietinha, porque né, eu não sei falar, mas eu entendo algumas palavras. Já que estou sozinha, vou fazer um... Ai, tem Wi-Fi. Vou fazer um tour pela academia. Olha esta vista da academia. Tem um ar-condicionado, um elíptico, que já vou fazer. E a porra da piscina que está vazia. Ontem eu fiquei tão decepcionada com isso. Enfim, vou mandar mensagem pra dona do meu Airbnb, mas assim, não tô achando que vai rolar. Não tô achando. Ó, pezinhos. Inclusive tem vários yoga mat aqui e eu ia comprar um, mas não vou comprar, ó. Tem uns mais velhinhos e eu vou usar pra fazer exercício lá fora. Eu acho que ninguém dá bola. Bom, ó, já entendi porque não tem ninguém. Bicicleta não liga, não funciona. Então tem que fazer meio que tempo na cabeça. O Wi-Fi não existe. Não existe Wi-Fi. Ah, o Wi-Fi que eu achei que tinha não tem. Então assim, complicado. Ah, eu esqueci meu fone de ouvido, mas eu tô saindo agora pra ir no mercado e tudo mais, vou mostrar pra vocês. Tipo, resumidamente, se não é numa BR, numa rua principal, as ruas são tudo assim, ó, tipo ruazinhas pequenininhas, que mal cabe um carro direito, aqui nos arredores do meu prédio. E tá extremamente quente. Aí aqui tem uma vendinha de água de coco, que delícia. Só que eu tô com um pouco de dinheiro local, então eu preciso ir no banco resolver isso. Aqui tem outra água de coco, graças a Deus. Nossa. É o que eu mais faço aqui, é tomar essas águas, porque, tipo, muito natural. E muita moto, como você pode ver, muita moto. Gente, como eu morava aqui perto, tipo, muito aqui perto eu morava, eu sei até os atalhos que precisa passar. Só não quero ser atropelado, peraí. Passando no meio de um beco aqui que tem um asfalto. Não, olha isso. Eu sei que tem que atravessar uma ponte. Aqui dá pra pegar uns barcos também como meio de transporte. Mas pelo jeito não tá funcionando. Ah, tá assim, ó. Pra cá não, pier. Pesquisar se um dia eu precisar. Então tem que pegar uma pontezinha e atravessar. Mas isso é só pra quem é muito local. E aí depois daquela ponte, olha só onde você passa. Parece que tá tudo errado, né? Olha, banana, lixo, vendinhas. E aí a gente sai do outro lado da rua, bem certinho. Eu esqueci que existe horário de banco, né? E aí tá fechado. Mas é 10 para as 11. Então ainda vai abrir daqui a pouco. É 11h30 da manhã, eu tô faminta e eu tô aqui no shopping. Olha essa confusão. No banco precisa de um chip de celular novo. O meu chip não funciona. Aí eu vim comprar um chip numa loja que era minha favorita, me trataram mal. Daí eu fui na outra, só que pra comprar o chip precisava pagar, né? E precisava de 500 baht, que é a moeda daqui. Vou botar a conversão pra vocês. E eu não tinha. Aí, só que pro banco, eu ao voltar e abrir minha conta no banco que tem dinheiro lá dentro, que eu não tenho acesso, eu tinha que ter o chip. Só que eu não tinha dinheiro pra pagar o chip. Aí eu fui num cartão, gente, num banco, whatever, qualquer banco daqui, e fui num caixa no ATM deles e tirei dinheiro. Tirei 2.000 baht e de cota de dinheiro, não, como fala? Descontaram 250 de taxa, cota. Meu Deus, gente, tá muito ruim. E aí, então eu consegui, voltei na loja de celular, só que agora eu tô tremendo de fome. E aí eu achei uma loja de matcha aqui. Eu vou comprar um matcha com leite de oat, leite de aveia. E tem vários aqui, ó, tem sorvete, tem bubble tea, tem tudo. Mas enquanto, agora eu tenho que voltar pro banco. E vou tomar um matchazinho que aqui, ó, é luxo. Nossa, o negócio é isso, né, amigos? É ter dinheiro na conta, em alguma conta, tipo, tem do Wise. Sério, funciona. E eu nunca tinha feito isso, porque toda vez eu tinha dinheiro local. Ou trocava dólar, mas agora... Noni, bem geladinho, ó. Agora vai tirar? É isso. Thank you.
A lojinha mais comentada da Tailândia, que é a 7-Eleven, que é uma das conveniências que tem em todas as esquinas, inclusive na esquina da minha casa, a gente tem tudo. E tem uma em cada esquina, ó. Precisava de sabonete, já achei mais barato que no mercado. Gente, eu paguei tipo 25 no mercado um sabonete. Enfim. Olha, tem tudo. Tudo que você possa imaginar. Tudo. Comida, tipo, pré-pronta. Que você só bota no micro e esquenta. Tem até veganas. Ai, que frio, que frio, que frio. Tem, tipo, detergente, tudo que precisar. Mas eu vim atrás de comprar água. E Museu da Mami, que aqui é muito barato, o da Mami. Que no Brasil, gente, eu não comia. Que nem existia, eu acho. Tem coisas engraçadas também, tipo... Nem sei o que é isso, umas coisas meio tipo pata de galinha. Uma salsicha, alho. Tem várias coisas. E a parte mais famosa, que são os sanduíches, as torradas, gente. Essas torradas eu nunca experimentei, porque eu acho que não tem vegana. Mas todo mundo vem pra cá e só quer comer essas torradinhas. E é tipo 29 bar. Vou botar o preço disso aqui, porque é muito barato. Aí tem salada, tem fruta, tipo, cortadinha assim. Tem tipo ovo cozido. Aqui tem vitaminas, ó, tipo colágeno, vitamina C, fibra aqui quando passa mal da barriguinha, do bolinho. Deixa eu ver, eu sempre comprava ovo cozido aqui, ó. Vamos ver se a gente acha. Aqui tem frango, salsicha. Não tem ovo cozido. Ó, tem tipo até um repolho. Eu comprei algas hoje, essa aqui é muito boa. Leites vegetais. Gente, leites de todos os jeitos e tem leite vegetal. Tipo, isso aqui é de tofu. É um shake de tofu e lá também é de proteína. Águas, tá? Eu vim comprar água. Você não queria gelada? Aí aqui tem mais salgadinhos de todos os jeitos. O energético, pra quem não sabe, o Red Bull é daqui da Tailândia. Então ele tem essa embalagem diferente. Depois de uma hora de massagem, eu me sinto outra mulher. Depois do estresse que foi o dia de hoje com o banco e tudo mais. Gente, essa massagem foi tipo, eu acho que uma das melhores massagens que eu já fiz na vida. A massagem tailandesa em si é tipo, você apanha. E essa que eu fiz foi 1 hora de massagem de óleo. E uau, que coisa boa. Aí quando eu acabei, eu perguntei pra moça, como que é seu nome? Pra eu saber que na próxima vez eu vou voltar e querer fazer massagem com ela. E ela falou assim, miau miau. O nome dela simplesmente é miau miau. Enfim, tô voltando pra casa. Passei na 7-Eleven, já fiz o tour pra vocês. E agora sim, eu encerro esse vídeo desse jeitinho, terminando o meu primeiro dia completo aqui na Tailândia. Eu sei que tá escuro, mas é 7 da noite. Eu tô indo pra casa. E eu espero que você tenha gostado desse tour. Eu espero que você tenha gostado desse tour. E a gente vai fazer vários outros mais completos por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!